Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, que bom nós podermos parar um tempo diante da Sagrada Escritura para escutar a voz de Deus, porque Deus fala conosco hoje e uma das formas dele falar conosco é a partir da sua palavra. Vamos nos abrir ao que o Senhor quer nos revelar e suplicar o dom do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza nessa compreensão das Escrituras e nos dê a capacidade da audição, de escutar o que Deus tem para falar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque nós vamos começar um novo capítulo da Carta aos Romanos, que é o capítulo 8. E pegue o seu caderno de estudo também, para a gente anotar o texto, Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 17. Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 17. Vamos ler o texto? Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e por causa do pecado. Assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que, por adoção, vos torna filhos e no qual clamamos, Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Nós vamos perceber aqui no texto da Carta aos Romanos, nesse capítulo 8, esses versículos que nós acabamos de lê-los, perceber que Paulo apresenta para os romanos, para aqueles que são os receptores dessa carta, aqueles que essa carta foi destinada, mas também Paulo fala a nós que a solução é trinitária. O Pai que envia o Filho. Envia o Filho para quê? Para que ele nascesse na carne semelhante à do pecado, para redimir, para salvar, para restaurar. E depois o apóstolo Paulo vai apresentar que a forma que nós temos para vencer aquilo que é carnal é uma vida no Espírito. Então o Pai envia o Filho vem, olha só como que Paulo vai traduzir isso, não é, para nós.
com efeito, aquilo que era impossível para a lei em razão da fraqueza da carne, o versículo 3, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e por causa do pecado. Então, aqui ele está mostrando, o Pai envia o Filho, uma solução trinitária para a realidade do pecado. E isso precisa ficar muito presente em nós para que nós entendamos o caminho que nós precisamos fazer. Então, Jesus veio porque o Pai o enviou, o Pai amou de tal forma o mundo, enviou o seu Filho, para que esse Filho, nascido na carne do pecado, por causa do pecado, o pecado fosse condenado e a salvação atingisse a nossa existência humana. E a partir desse mistério, nós somos inseridos dentro da graça da salvação. Porém, a carne continua sendo carne. E é interessante nós percebermos aquilo que Jesus vai dizer lá no Monte das Oliveiras, naquele momento da agonia, quando Pedro, Tiago e João não conseguiam rezar, Jesus vai direcionar-se a eles e dizê-los: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Nós não podemos perder de vista isso. Mas o apóstolo Paulo dá aqui a dica e nos ensina o caminho das pedras, o caminho da vitória, o caminho de vencermos a realidade do pecado. É viver segundo o Espírito. É deixar o Espírito Santo fazer em nós a obra. Porque o versículo 8, Paulo vai dizer, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E aí nós vamos perceber o chamado. Deus está nos chamando a viver no Espírito. Se nós vivermos segundo a carne, nós não agradaremos a Deus. Mas se nós vivermos segundo o Espírito, e aí Paulo vai dizer, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora, versículo 10, vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vive e que habita em vós. Aqui a solução, aqui está para nós a graça, para que a gente consiga agradar a Deus. Deixar-nos conduzir pelo Espírito de Deus, deixar com que o Espírito Santo nos liberte de todo medo, deixar com que o Espírito Santo trate como remédio a nossa carne doente pelo pecado, deixar com que a vida no Espírito, a vida interior, nos leve a essa experiência tão extraordinária da graça de Deus. Porque por nós mesmos, nós não conseguiremos agradar a Deus, somente com a nossa força, somente com a nossa decisão. O que o apóstolo quer dizer a mim e a você, e disse aos romanos, e está dizendo a mim e a você hoje, é que nós precisamos viver segundo o Espírito, conduzidos pelo Espírito, deixando o Espírito clamar em nós, Abá, ó Pai, fazendo-nos ter consciência de quem nós somos. Nós somos filhos, e filhos no Filho. Assumir a salvação que Cristo veio trazer, assumir que a vitória de Jesus lá na cruz, na morte e ressurreição, é vitória para nós sobre toda a realidade de pecado do mundo e daquilo que são as tentações demoníacas. É importante que eu e você nos apossemos da graça. O Pai envia o Filho para nos redimir, nos salvar na nossa carne. E envia o Espírito Santo por meio de Jesus para que esse Espírito Santo possa ser para nós canal, instrumento de transformação e principalmente de perseverança, de graça, de bênção, de vitória, onde esse Espírito Santo, a partir dos dons, os 7 dons, a partir das virtudes que vão sendo sedimentadas, edificadas, fortalecidas em nós, ele vai nos capacitando a vencer a carne. Ele vai robustecendo o nosso homem interior. Ele vai transformando e dando a nós uma graça de uma metanoia, de uma nova mentalidade. Ele vai abrindo a nossa visão e principalmente nos tornando atentos e vigilantes diante daquilo que é a realidade da fraqueza, aquilo que é a realidade do pecado, aquilo que é a realidade carnal. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o estudo bíblico de hoje está nos conduzindo a entender isso. É preciso viver uma vida no Espírito, porque o processo aconteceu. O Pai envia o Filho. Aquilo que era impossível para a lei
torna-se possível com a encarnação do Verbo. Ele vem para nos salvar, ele nasce para morrer, ele nasce para pagar o preço do nosso pecado, ele nasce para tirar o peso da condenação, ele nasce para que lá na cruz, né, no mistério da paixão, morte e ressurreição, nós fôssemos totalmente resgatados. Mas agora, o processo cotidiano, o processo do dia a dia, depende muito da nossa adesão a uma vida no Espírito. Depende muito da nossa decisão de dizer para Deus: Deus, eu quero viver uma vida no Espírito, não quero viver uma vida na carne. Então, isso precisa tornar-se para nós, para mim e para você, uma firme decisão de dizer: eu tenho tudo. Deus me deu tudo. Agora depende da minha decisão, da minha posição, do meu posicionamento, viver na carne ou no Espírito. Porque o Espírito foi derramado em nossos corações e nós precisamos deixá-lo conduzir cada passo que nós dermos. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje para a nossa vida, para a nossa caminhada? Jesus nos salvou e redimiu o nosso pecado. E nós somos chamados a viver uma vida conduzida pelo Espírito, para matar a ação da carne, do pecado, e vivermos livres na presença de Deus. A parte prática é pedir hoje a Deus, ao Pai, que nos deu Jesus Cristo, que esse Espírito Santo te mostre, te conduza naquilo que você precisa dar como passo concreto de conversão e de adesão à vida no Espírito. É muito simples, é só você dizer: Espírito Santo de Deus, me mostra os passos que eu preciso dar, onde eu devo caminhar e o que eu devo renunciar para viver uma vida no Espírito e não mais uma vida a partir dos prazeres carnais, daquilo que a nossa carne quer. E aí nós vamos ver uma ação poderosa do Espírito Santo nos transformando. Vamos rezar? Pai, nós queremos nos colocar na presença do Senhor e, em nome de Jesus, agradecer, bendizer pelo dom, pela graça, pelo presente que é a salvação que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas hoje queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir o dom do Espírito Santo, que é essa força, que é esse movimento, que é essa ação que o apóstolo Paulo nos revela, dizendo-nos e apontando-nos o caminho da salvação, da perseverança, da transformação. Que o Espírito Santo hoje, sobre mim e os meus irmãos, possa nos mostrar, nos revelar o caminho que nós devemos seguir. Possa nos revelar aquilo que nós temos que renunciar, abandonar, para viver verdadeiramente a vida no Espírito. E dando a Ti, ó Pai, a abertura do nosso coração, para que, em nome de Jesus, a ação do Espírito Santo aconteça em nós, nós matemos o procedimento carnal e vivamos uma vida no Espírito. Muito obrigado, Pai, por nos dar Jesus Cristo e nos enviar o Espírito Santo. Amém. Eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos aderir a essa vida no Espírito, viver essa vida no Espírito, experimentar essa vida no Espírito no cotidiano, porque nós temos tudo o que nós precisamos para matar o procedimento carnal, viver a vida no Espírito, ou seja, caminhar na santidade e experimentar a eternidade preparada para nós. Que Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.